Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Gustavo, vou inicialmente apresentar aqui, a fazer a introdução com vocês. Me chamo Gustavo Luiz, sou técnico de informática do Senai Cuiabá. Estou aqui passando meu perfil do LinkedIn para vocês darem uma olhada se precisarem. Vou ser um dos professores que vão ministrar essas aulas aqui do CCNA 2. Inicialmente, por que devemos cursar esse módulo? A gente recebe vários e vários equipamentos ultimamente e a gente configurar eles são importantes, visto que a maioria das configurações padrões não atendem ao nosso público da área de redes. Então, nesse módulo a gente vai aprender sobre configuração de comunicação, roteamento, fundamentos de rede sem fio, tudo isso a gente vai vir analisar nesse curso do CCNA 2. O que a gente vai aprender nesses módulos? Configuração de switches, configurações de portas, acesso remoto via SSH ou Telnet, configuração básica de roteador, a verificação das redes conectadas diretamente, ponto a ponto. E uma das ferramentas que a gente vai utilizar bastante aqui é o Packet Trace, tá? Vocês podem estar seguindo o passo a passo aqui de como está fazendo a instalação dele. É bem simplesinho. Tem um vídeo tutorial também se vocês precisarem para fazer caso precise de alguma ajuda de baixar o aplicativo. A gente tem um vídeo introdutório também, apresentando as ferramentas básicas, como grande parte da maioria do nosso público é da área de redes ou de tecnologia, então a gente vai ter grande facilidade nisso, tanto como abrir documentos, salvar, então isso aqui a gente vai utilizar durante todo o curso. Tem um Packet Trace, o 1.0.5, exploração de rede lógica e física, vocês podem estar acompanhando com o próximo professor. Isso vai ser muito comum sempre quando a gente chegar no Pact Trace e um outro professor assumir. Tudo bem? Boa aula, pessoal. Nesse módulo 1, a gente vai falar um pouco sobre configuração básica de dispositivos, certo? O que a gente faz quando a gente pega um switch empresarial na caixa? Quais são as configurações iniciais que a gente faz nele? Vamos falar também um pouco sobre boas práticas, como a gente faz para configurar o switch e gerenciar ele remotamente. Vamos falar também sobre as configurações básicas de roteadores e como a gente verifica o que já tem feito nele. Então, começando pelos switches. Basicamente, switches são computadores que têm um propósito específico. Então, assim como os computadores, ele tem um processo de inicialização no slide dele, né, que são apresentados em 5 etapas diferentes. A primeira etapa desse processo é justamente rodar o POST. O que é o POST? Power On Self Test. É um programa que ele armazena na memória RAM dele, que tem o objetivo de testar tudo para o computador iniciar. Ele analisa o CPU, a memória RAM, o sistema de arquivo, a memória flash. Ele testa tudo antes do sistema funcionar. Caso o push termine com tudo sucesso, tudo estando ok nesse ponto, ele vai carregar o gerenciamento de inicialização do bootloader, ou o bootloader no caso. Ele basicamente é um programa pequeno que fica armazenado também na memória ROM do equipamento. Depois que o carregador de inicialização iniciar, startar, ele vai iniciar a CPU de baixo nível. Ele vai inicializar os registradores que controlam a memória física mapeada, a quantidade de memória, vai verificar a velocidade das memórias RAMs. E só após isso, aí entra o carregador de inicialização, onde ele vai iniciar o sistema de arquivos junto com a memória flash. E aí só por fim, o carregador de inicialização, ele vai carregar a imagem do sistema operacional, que normalmente um switch é um arquivo .bin, que vai estar lá na memória flash, por exemplo. Ele vai carregar a imagem desse sistema operacional para a memória RAM e vai passar o controle para o iOS, que é o sistema operacional do switch. Avançando um pouco, a gente tem as configurações do switch, os comandos de sistema de inicialização. E uma variável importante para citar nessa inicialização é a variável boot. Ela é definida utilizando o comando boot system no modo de configuração global. E você pode verificar os detalhes dessa variável utilizando o comando showboot. E é ali que você vai ver onde está o arquivo de inicialização atual. Por exemplo, nessa imagem, você pode ver que o comando boot system está sendo aplicado em um caminho da memória flash de uma imagem iOS, no sistema operacional do switch. O switch também tem uma telinha, que é esses LEDs que tem um mapeamento, onde cada LED significa uma função específica. Existe um LED, por exemplo,
que informa se o switch ele está recebendo energia. Tem um outro LEDzinho, que é o RPS, é para ver se a energia ela é redundante, está tudo ok ou se ela falhou. A gente tem também o LED de status da porta, a gente tem o LED de porta duplex, velocidade da porta, e a gente tem o LED também das portas PoE. Isso, claro, se o seu switch ele tiver suporte para esse tipo de tecnologia. Vou estar mostrando aqui para vocês os indicadores dos LEDs, tá? De cada um modelo, se ele está ligado, verde, intermitente, tá? Todas as configurações aqui para vocês dar uma visualizada. Agora, recuperando um trabalho de sistemas. Quando o switch está sem senha ou você não sabe a senha, que pode acontecer demais, quando o administrador de rede de repente sai da empresa e não deixa tudo documentado, então o que que a gente faz? Então, esse equipamento não está perdido. Você não vai estar gastando 10, 15, 20 mil para comprar um novo porque você não sabe a senha. Tem um passo a passo que a gente pode seguir nessa inicialização que permite que você possa recuperar o controle desse equipamento. Reinstalar a imagem, por exemplo, do sistema operacional que está corrompido é uma opção. Inicialmente, você vai conectar no seu computador um cabo console na porta do switch também. Vai desconectar o cabo de alimentação do switch, vai ligar o cabo e vai ficar apertado por mais ou menos uns 15 segundos o botão LED, o botão mode, na verdade, que ele fica no equipamento. Até a parte do LED da opção mode ele ficar piscando. E nisso você vai conseguir fazer essas modificações. Se você dá um comando set na sua linha de comando, ele vai exibir onde o arquivo .bin ele está armazenado dentro do seu equipamento. Nesse caso, ele está dizendo que ele está dentro da pasta flash. Digitando o comando dir flash, você vai conseguir visualizar todos os diretórios que estão dentro dessa pasta flash. Aí você pode utilizar o comando boot flash para alterar o caminho dessa variável de boot que ele vai usar para o novo sistema operacional e rodar o comando set novamente para finalmente ele carregar esse novo sistema. Então, basicamente, ele está indo lá onde ele pega a imagem original, setando ela como configuração principal novamente e rodando ele para executar sem qualquer argumentos, como mostra aqui na parte de saída. Para acesso e gerenciamento de suítes, você vai precisar configurar inicialmente um IP de gerência, de preferência, para você conseguir acessar isso remotamente, uma máscara e o endereço de um gateway padrão, que vai ser o seu roteador. Todas essas configurações ela vai ser feita no switch principal, no switch 1, que é como mostra na imagem aí. Essa configuração pode ser feita via cabo console, como mostra a imagem também. Esse IP que a gente vai definir, ele tem um propósito de permitir que alguém, um administrador de rede, por exemplo, consiga acessar ele remotamente e configurar ele a partir do lugar onde ele estiver. Por exemplo, o professor André, ele consegue gerenciar tudo isso aí da casa dele, da sala de aula, algum problema, alguma urgência que acontece, então isso é muito útil. Como que a gente faz para configurar essa VLAN de gerência? Aqui ele está descrevendo como VLAN 99. A gente vai entrar no modo de configuração global, configura o terminal, interface VLAN 99, a gente vai definir o IP que ele está mostrando aqui, a máscara padrão. Se a gente tiver um IPv6, a gente configura ele também. Bota o modo sem desligamento, é o no shutdown, e dá um end para um access para finalizar. Desculpa a gaguejada, é que acontece muito de ele vir a tradução em português pra gente, mas a maioria desses comandos eles são feitos em inglês. Então, traduzindo a página, você consegue visualizar ali o no shutdown e o exit ali para finalizar. Para salvar tudo, copy, running, config, startup, config. Você pode dar ou o famoso WR também que daria certo. Eles são úteis para mostrar o status das interfaces físicas e virtuais do equipamento. Por exemplo, ali você pode visualizar que na interface VLAN 99, que é a VLAN de gerência que a gente configurou, ele mostra certinho as configurações que a gente definiu. A gente vai ter um laboratório agora. Esse laboratório é de configuração básica de suítes, tá? Um outro professor vai estar aqui auxiliando vocês. Vocês podem estar acompanhando seguindo o vídeo agora, tá? Avançando um pouco agora, a gente vai ter a configuração de portas do switch, a comunicação duplex,
Half Duplex, as configurações de porta de camada física, a gente vai ter o MDX, o modo automático, e a gente vai verificar os comandos que a gente vai estar utilizando agora. Cada porta no seu switch, ela pode ser ajustada independente da forma diferente da necessidade. Então, por exemplo, eu posso definir que numa porta eu queira que passe somente fast internet, eu quero que ele só receba ou ele só transmita uma porta de link, por exemplo. No equipamento de comunicação Full Duplex, ele tanto envia quanto recebe dados simultaneamente. Já no Half Duplex, é mais conhecido como se a gente utilizasse aqueles hubs antigamente, que ele basicamente ele só envia ou só recebe dados. Alguns meios de conexão, por exemplo as de 10 gigas, eles requerem obrigatoriamente uma comunicação Full Duplex para operar. Resumindo bastante a ideia de como que funciona essas configurações de portas, a gente tem o modo Full Duplex, então as comunicações elas precisam ser negociáveis entre ambas as portas. Vou trazer um exemplo para a prática. Eu tenho um cabo de rede que uma porta ele está passando giga, 1000 megabytes, e eu tenho outro que passa fast. Então esse cabo ele vai se auto-negociar para que ambas as comunicações sejam feitas em fast internet, em 100 megas. Da mesma forma que são os equipamentos. Se uma porta ela só passa 100 megas e a outra ela pode receber até 1 giga, eles vão se auto-negociar para que isso seja feita toda a comunicação em 100 megas. Basicamente é isso. Por padrão, essa negociação ela já entra automática. Então, por exemplo, quando eu conecto, ele automaticamente vai conseguir identificar a melhor velocidade de transferência de dados. Mas você pode também configurar, se você quiser, duplex, full duplex, a gente não recomenda que faça isso, porque a gente pode estar criando um gargalo na nossa rede sem querer. Mas caso você queira fazer a configuração, a gente tem os seguintes passos. Você entra na configuração do seu switch, configura o terminal, vai acessar a interface, a porta que você quer configurar isso, o modo Full Duplex, Half Duplex, configurar bonitinho, a velocidade, você pode definir um speed 100, speed 1000, e dar um end e um WR para salvar tudo. Só lembrando, essa configuração de velocidade, duplex, ela é automática para alguns tipos de equipamentos. A maioria ele já vem com essa configuração. Por exemplo, o Cisco 2960, que é o que a gente mais vai utilizar, o 3560, eles são automáticos também. Outra configuração interessante é o Mendiax automático. E essa é uma funcionalidade presente que alguns roteadores eles já vêm por padrão, que é a ajuste de polaridade de conexões. Para quando você tem que utilizar um cabo direto, um string ou um cabo cruzado de crossover, ele faz automaticamente essa diferenciação, ajustando então a polaridade dessas conexões para dependendo da utilização que você for fazer, não sendo então necessário se preocupar com qual tipo de cabo correto que você vai estar utilizando. Para você fazer essa configuração, entra no switch, Mendiax automático, alto. Lembrando que não é todo tipo de equipamento que já tem essa funcionalidade. Algumas versões um pouco mais antigas elas não têm. Caso você queira visualizar essas configurações, se ela está ativa ou não, o comando está aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha. E principalmente a gente tem as configurações aqui os comandos de verificação do switch. Essas aqui são as principais. Eu recomendo gravar esses comandos porque vocês vão utilizar muito. Para visualizar uma interface, show interface. Para visualizar o que está rodando na inicialização, show startup config. O que está rodando em tempo real, show running config. Para visualizar os arquivos de flash, show flash. A versão do hardware, show version. O comando que verifica os históricos do comando digitado, para ver tudo que você já digitou lá para fazer um scriptzinho depois, é um show history. Quero ver o que está rodando dentro de uma interface. Show IP interface, para você visualizar qual que é o IP que ele está rodando ali dentro. E assim por diante, tá pessoal? Aqui ele está mostrando um exemplo de configuração na porta do switch, para visualizar se ele tá tudo certinho com as VLANs, identificar se o IP que ele foi digitado está configurado, o gateway padrão também, todas as configurações vêm nesse comando de showrunning config. Diversos erros podem acontecer quando vocês utilizam o comando show interface e dependendo da porta que você quiser. Ele vai informar para vocês vários e vários tipos de erros, estão todos tabelados aqui.
para cada tipo de erro separado e a descrição do que pode ser o erro. Temos vários erros de entrada e saída da interface e o módulo de solucionar esses problemas de acesso à rede. A melhor configuração para você estar fazendo uma interface é essa aqui, desse verificador do sintaxe. Você coloca lá um configure terminal para entrar nas configurações do modo privilegiado, seleciona a interface que você quer colocar, define duplex, speed e midx automático para todos. Dá um end e salva tudo. Vamos falar agora sobre acesso remoto seguro. Quando a gente fala de operações de acesso remoto, dois serviços são muito utilizados hoje, o Telnet e o SSH. A forma mais antiga e comum era utilizar o programa Telnet, um protocolo Telnet. E ele funcionava basicamente, ele entregava uma linha de comando de um switch remotamente. Você está numa cidade e acessa aquele IP via Telnet, consegue colocar usuário e senha, de forma que você tenha acesso a essa linha de comando. Ele funciona na porta 23, então toda a comunicação que era passada por essas linhas de comando poderiam ser, ela não era criptografada e podia ser facilmente interceptada por uma pessoa com más intenções, interceptar essas senhas, comandos. Por isso que hoje ele não é um protocolo tão recomendado e utilizado. O protocolo mais utilizado hoje e recomendado seria o SSH. Ele utiliza a porta 22, é um protocolo um pouco mais seguro, tem mecanismos de criptografia. Ele continua te entregando a linha de comando. Essa criptografia que ele utiliza chaves públicas e privadas, que é o que a gente fala sobre RSA. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente pega um equipamento é verificar se ele suporta ou não o serviço SSH. A gente tem alguns comandos, alguns que a gente pode utilizar para verificar se esse recurso está ativado. Inicialmente a gente tem um show version. Ele basicamente serve para ver qual o iOS o switch está sendo executado naquele momento. Se nesse iOS tiver uma combinação K9 no nome dele, isso significa que ele já aceita esse tipo de tecnologia. Um outro comando que você pode utilizar é o show IPSSH. Ele vai estar tentando verificar se o switch ele possui ou não compatibilidade. Se ele não tiver um serviço executando nesse iOS, esse comando não vai ser reconhecido. Para a gente configurar o SSH, a gente tem alguns passos que a gente pode estar seguindo para estar avançando. Inicialmente, a gente vai precisar configurar um domínio de IP. Então, você vai lá na linha de comando IP do my name e vai definir o IP que você quer utilizar. Vai gerar os pares de chave RSA, que é aquelas chaves públicas e privadas. Então, você vai lá, cryptokey generate RSA. Ele vai te perguntar quantos bits vai ser esse módulo. No exemplo, a gente está utilizando um exemplo de 1024 bits. Vamos definir um usuário e uma senha para ele. Então, você vai utilizar username, o nome do seu usuário, a secret, que vai ser a senha que você vai estar utilizando. Depois disso, você vai configurar as linhas do line VTY. Mas o que é line VTY? O switch ou roteador ele tem várias linhas de acesso, linhas virtuais chamadas de VTY. E o protocolo SSH ele passa por todas essas linhas. Para configurar, você vai lá na linha de comando line VTY 0 ao 15, ele vai passar por todas elas, transporte, input SSH, o login local e dar um exit para finalizar. Para você testar para ver se o SSH está funcionando, você pode utilizar o aplicativo put, colocar o IP que você definiu, a porta e testar uma conexão. Você vai logar com o seu login que você definiu e a senha também. Se passar, pode dar um enable, colocar a senha e você já tem acesso privilegiado a esse equipamento remotamente via SSH. A gente tem um packet trace de configuração de SSH. O próximo professor vai estar ministrando essa aula, tá, pessoal? Temos aqui as configurações básicas de um roteador. Para a gente configurar um roteador, a gente acessa a interface dele com o configure terminal. Vamos definir o nome para ele. Geralmente a gente coloca R1, R2, dependendo da numeração de quantos roteadores você tem. A gente define uma senha class para o modo privilegiado, que é o modo enable. Essa senha criptografada, ela tem prioridade sobre a senha configurada com o enable password lá em cima. A line console 0, ele entra no modo de configuração da linha de console, pode ser físico ou virtual. A gente define uma senha, password, a senha que a gente colocou foi a Cisco,
e dar um login, que é basicamente o roteador que vai pedir senha sempre quando alguém tentar acessar via console. No próximo laboratório, a gente vai ver como configurar as interfaces desse roteador, verificar a sintaxe e configurar essas interfaces no roteador, configurar loopback também. Tudo isso a gente vai ver no próximo Packet Trace. Tá, mas como que a gente testa o que a gente configurou até agora? Tem alguns comandos que a gente utiliza que são bem úteis até para a gente conhecer na ponta da língua. Um deles é o show IP briefing. Briefing ele vem de resumo, então ele exibe para você um resumo de todas as interfaces que você solicitou. O show running config ele vai exibir para você todo o arquivo de configuração e sim, você vai ter que sair procurando manualmente. A gente tem um comando show IP route e show IPv6 route, que aí você pode ver todo o conteúdo da tabela de roteamento do seu equipamento. Para verificar o status da sua interface, como que a gente faz? Tem um comando que é o show IP briefing, que a gente já falou isso antes, que ele pode ser utilizado para revelar rapidamente o status de todas as interfaces do seu roteador. Para verificar as configurações de uma interface, você pode dar um show running config interface, que é a porta que você quer verificar. Se você der o comando show interfaces, ele vai exibir todas as informações da interface e contagem de fluxo de pacotes dessas interfaces do dispositivo. O show IP interface, ou IPv6, ele vai dar essas informações relacionadas ao IPv4 e IPv6 dessa interface do roteador. E tem um comando muito útil que é o show IP route, que ele revela as 3 entradas de rede diretamente conectadas e as 3 entradas de interface de rota local, como mostra no exemplo abaixo. A gente tem um Packet Trace agora, que é 1.5.10, verificar redes diretamente conectadas, que um outro professor vai ministrar.